Bom, é, então, mas a todos, né? É, como vocês já sabem, lá no Clesman, que eu adicionei lá, eu irei assumir a turma de vocês aí, na disciplina de matemática, tá? Substituindo aí o professor Edivaldo. É, a gente vai estar dando continuidade, ontem reunimos lá na reunião no caso dos monitores, né? No caso aí, vocês e a turma de vocês não pôde participar, né? No caso, os monitor, mas aí, na verdade, a reunião tratou mais da monitoria, né? Mas assim, ele passou que vem trabalhando com vocês, que no caso equação, né? Que trabalhou a equação de segundo grau, e aí a gente vai estar dando continuidade, tá? No caso, agora a gente vai estar entrando, avançando o conteúdo, a gente vai iniciar agora a função quadrática, é, e aí depois a gente vai estar, depois da função quadrática, ele colocou função exponencial, e aí depois vem a sequência numérica, né? PA, PG. Bom, nas turmas que eu estava, que eu já vinha ministrando aula desde o início, é, eu preferi aderir ao caderno de apoio, tá? Que o caderno de apoio é um material disponibilizado pela Secretaria de Educação, digamos assim, é um material, digamos, regional, ou seja, toda a região ou todo o estado da Bahia utiliza ele, né? Não é, no caso, um material obrigatório, mas digamos que é um material, uma vez que a gente está falando de um estado regional, eu acho que seria viável a gente estar tentando acompanhar, porque assim, aí a gente tem como base, digamos, a estrutura estadual, né? Ou seja, a gente sabe que aquele material ali, todo o estado está trabalhando ele, então por que não a gente aderir também, né? Bom, mas sabemos que cada turma é uma realidade, tem as suas particularidades, né? Vocês, no caso aí, a turma de informática, né? Administração de informática, é, desculpa, é a turma de informática do profissional, né? O ensino profissional, é, e a gente vai estar dando segmento a isso aí. Pelo plano que o professor me passou, de qualquer maneira, a gente pode estar utilizando depois, posteriormente, passando, avançando depois da função quadrática, a gente pode estar utilizando o caderno de apoio, que envolve, né, a questão lá dos PA, PG, que é a sequência numérica, o qual já está no plano lá. Não sei se ele passou a questão de conteúdos para vocês que irá trabalhar, né, no decorrer da unidade. No caso, ele passou para vocês já a média, no caso, ele conseguiu fechar com vocês a média da primeira unidade, né? Deixa eu dar uma olhada, só conferir aqui o calendário, que vocês encerraram a, a primeira unidade, dia. Deixa eu só conferir aqui. No caso, dia 22/5, né? Pelo calendário aqui, dia 22 de maio. No caso, essa próxima unidade, segunda unidade, vai até dia 31 de julho. Então, tem poucos mais aí de praticamente 2 meses, né? A gente está iniciando o mês de junho. Então, 2 meses aí para a gente dessa unidade. Então, temos tempo ainda para trabalhar bastante coisa nessa unidade. Bom, então, a princípio, é isso, pessoal. Então, só tenho a desejar boas-vindas. A gente vai tentar dar continuidade aí. Claro que cada professor tem a sua metodologia, sua didática, né? Ninguém são iguais, né? Então, assim, mas sabemos a admiração que temos pelo professor Edivaldo, respeito, né? Inclusive, eu fui aluno dele no CETEP, me formei no CETEP em 2018. Ele, naquele tempo, ele foi meu professor, né, de matemática. Então, a gente tem a consideração, o respeito pelo professor aí, né? 2018, professor? Desculpa, 2008. Falei Eu ia 2018. falar, uai, 2018, não tem qualquer professor.
professor. Quer dizer, não fez nem faculdade direito. Eu pensei o certo, mas eu acabei expressando errado. Eu falei 2018, né? 2008, corrigindo aí, tá? Então, é, agradeço pela observação aí, né? No caso, eu acabei falando. No caso, eu me informei em 2008, tá? Que naquela época já o professor já trabalhava lá, né? No caso, formei lá em 2008 no CETEP. E aí eu tive a oportunidade em 2018 voltar para o CETEP como professor. Então é isso, pessoal. Então a gente vai estar dando continuidade aí ao trabalho do professor. Inicialmente, eu gostaria só de apresentar aqui a plataforma lá, porque quando a gente inicia assim, alguns alunos ficam com dúvida nas postagens lá. Então, cada professor tem a sua organização, né? Então, eu vou só apresentar aqui para vocês a maneira lá que eu costumo publicar as atividades, as chamadas, tá? Só para que vocês tenham ciência aí. A de vocês, por enquanto, acho que eu publiquei lá somente um comunicado, né? Eu criei lá também um tópico de comunicado. Ainda não postei nenhuma atividade, mas aí a partir da aula de hoje a gente já vai ter já algumas postagens lá no Classroom. Bom, aqui está em tela aí para vocês a plataforma aqui, tá? Eu abri uma outra turma aqui só para que no caso já tem algumas coisas publicadas para que Ei, vocês vejam. professor, eu tenho uma pergunta. Esse Pode AM aí significa o quê? Terceiro AM. a matutino, tá? Ah, sim, tá bom. Terceiro, no caso, a gente usa o M matutino e o V vespertino. Só para a gente identificar, caso o M matutino, eu não sei se o outro professor também, mas isso é questão de simbologia, isso não vai modificar muita coisa, não. Só mesmo a nomenclatura aí, tá? Tem nada de interferência, não. Só para a gente identificar, porque a gente tem outros terceiro também, né? No caso, tem o AV, que no caso é vespertino. Aí a gente, normalmente, eu costumo nomear a turma assim, o AM matutino, no caso, a outra informática é como o B, né? BV, no caso, que é o vespertino. Bom, então tá em tela aí para vocês. Eu abri uma outra turma aqui, que no caso é uma turma que eu já vinha trabalhando desde o início do ano, só para que vocês identifiquem, no caso, a maneira de como a gente publica lá, porque quando a gente posta alguma coisa lá, alguns alunos ficam com dúvida, né? Cadê tal material, professor, que eu não consegui visualizar? Então, assim, bom, o que está aparecendo para vocês no caso aqui, a resolução do computador, um pouquinho diferente do celular, né? Mas eu acredito que no contexto geral é bem parecidos. Bom, é, a parte inicial aqui é o mural, né? Onde é que a gente posta comunicado, essas coisas. Atividade, sempre quando eu posto alguma atividade ou vídeo, aula gravado, eu posto lá em atividades. No caso, ele vai aparecer no celular na parte inferior, né? Atividades, e aí tem os tópicos, né? No caso aqui, ó, atividade de segunda unidade. Caso de vocês ainda não tem, porque a gente não fizemos postagem ainda. Essas trilhas aqui é o caderno de apoio, só que no caso com vocês ainda a gente, por enquanto a gente ainda não vai iniciar, tá? Só depois que a gente, digamos, quando a gente estiver trabalhando lá com o conteúdo de sequência numérica, o qual tem o caderno, aí a gente vai estar postando material, tá? Aí é dividido assim em trilha, cada trilha tem um tema, né? Um determinado conteúdo. E aí a gente vai dando continuidade. A chamada, tem a chamada no caso segunda unidade, né? Os dias de aula, e aí tem o tópico de aula gravado, que é assim como essa aula que a gente tá fazendo aqui agora, assim que a gente encerrar, é, demora um tempinho, que a própria o Meet demora, né, de disponibilizar o link. Assim que disponibilizar o link, eu já posto lá, tá, para aqueles alunos que não pôde assistir ou faltou internet, alguma coisa, possa estar assistindo posteriormente.
que no caso é o tópico de comunicado, quando o CETEP tem algum comunicado oficial, eu posto lá também, para que vocês tenham ciência, tá? Então é isso, que já é primeira unidade. Então, basicamente é isso, só para que vocês saibam aí, no caso da plataforma, a maneira que a gente publica lá as atividades. Bom, dito isso, vamos para conteúdo, né? Alguém tem alguma pergunta inicial, questão de nota, questão como é que vai trabalhar, alguma coisa? Por enquanto, tranquilo? Não tem alguma dúvida? Eu queria saber como é a forma da avaliação do senhor. Tipo, se atividade, vale nota, essas coisas assim. Bom, boa pergunta. Vamos lá, né? É o que vocês, as avaliações vão ser como? Bom, o colega perguntou também no chat, voltado aí à mesma questão que a colega perguntou agora. Bom, a questão de avaliação é bem complexo esse, esse assunto, né? Quando se fala de avaliação, ainda mais no momento, né, que estamos aí, né? Atípico, avaliação à distância. Bom, o que eu venho trabalhando com o pessoal é o seguinte: avaliação a gente faz, né? É uma obrigação a gente fazer, tem que ter avaliação, até porque assim, para a gente medir aí o aprendizado do que a gente dos conteúdos trabalhados. Eu venho dividindo da seguinte maneira: as atividades rotineiras, é, a gente tem um peso aí no final da unidade de 50% da nota, ou seja, atividade rotineira é aquela assim, igual, digamos que hoje, se a gente conseguir explicar, dar uma explanação aí da parte da introdução de função quadrática, geralmente no final da aula eu deixo um desafio, uma atividade, coisa básica. No momento a gente não vem assim trabalhando aquela lista de conteúdo. Foi o que a gente deixou, até a questão lá da monitoria, que a monitoria, o bom da monitoria é essa questão que aquele aluno que queira, no caso aí, está sentindo que não conseguiu absorver todo o conteúdo, ele tem a oportunidade de, através dos monitores, estar buscando, digamos, aprimorar, voltado àquele conteúdo. Porque, assim, infelizmente, a gente é meio que já vem programado ali os conteúdos. A gente tem que trabalhar determinado conteúdo. Como vocês podem perceber no que eu projetei em tela, as atividades nas trilhas, aquilo ali já vem, digamos, já atribuído para a gente trabalhar naquela unidade. Então, o que a gente faz é explanar, explicar os conteúdos, tirar as dúvidas, resolver alguns exercícios, mas aí a gente não foca somente em um conteúdo, toda a unidade, digamos, para a gente fixar mesmo aquele conteúdo. Infelizmente, a gente não temos esse tempo, né? Porque o ideal é que a gente resolvesse aí pelo menos 50 questões de cada conteúdo. Então, imagina, a gente resolver 50 questões de equação de segundo grau, 50 questões de função quadrática, aí a gente acaba não vendo os demais conteúdos, né? Então é importante que, além de absorver conteúdo, é importante a gente aprimorar e ir além, né? É importante, mas também a gente tem que ver que temos um cronograma a seguir, então a gente tem bastante material que a gente precisa ver, né? Imagina. Então, aí assim, todas as aulas eu costumo deixar uma atividade para a gente fazer, atividade estas que a gente consiga estar dando um retorno para vocês, ou seja, as correções, né? E não adianta eu solicitar uma lista de 10 exercícios para vocês se depois a gente não a devolutiva, né? Então, assim, as atividades que eu proponho para vocês, a gente irá fazer as resoluções delas, tá? E aí, atividade complementar, vocês, aqueles que tiverem interesse, podem estar procurando na monitoria. E aí a gente vai estar, digamos, alinhando a esse respeito. Então, assim, as atividades rotineiras, o aluno cumpriu. Geralmente, assim, propus uma atividade hoje, o aluno cumpriu dentro do prazo ali, pronto, já tem a nota, tá?
Nas correções, normalmente eu não costumo descontar da atividade resolvida errado, por exemplo. Se eu propus a atividade, o exercício é isso, é para a gente tirar as dúvidas depois no momento da correção. Então, o aluno foi lá, respondeu a atividade, entregou, tudo bonitinho. Por mais que esteja errado, ele já garantiu a nota dele ali, que é, no caso, resolver. Questão de certo ou errado, a gente depois, posteriormente, vai ter o momento da gente corrigir essas dúvidas. Como? Só a questão do prazo também, que muitos alunos às vezes reclamam. Como assim? Eu costumo deixar pouca atividade, e como a gente às vezes tem 2 dias de aula por semana, às vezes 3, né? Quando temos aula no sábado letivo, vocês estão cientes disso, né? Imagina que a gente, supondo que tem 3 dias de semana de aula, imagine que se a gente deixar um prazo longo, como a gente vem, digamos, toda a aula deixando a atividade, então não dá para a gente estender muito prazo essas atividades, né? Ou seja, que eu venho trabalhando até aqui, normalmente eu deixo 4 dias, realmente eu posto lá, deixo 4 dias a atividade, digamos, de hoje. Atividade, supondo que hoje eu deixo lá um exercício, não é lista de exercício, é 2 exercícios, no máximo 3, sim, exercício que a gente consiga resolver em uma aula. Então, imagina que vocês, não é exercício, não é lista de exercício, então 4 dias é o prazo que normalmente eu costumo programar lá, que eu acho que é o tempo suficiente, porque se a gente estender mais, digamos, o próximo horário nosso aqui, só conferindo aqui, eu acho que vai ser deixa eu só conferir aqui, caso o próximo hora, informática, vai ser amanhã já, né? Então, amanhã já teremos aula novamente. Então, se eu propor um exercício hoje, não daria já para me cobrar amanhã, né? Aí também eu seria muito cruel. Mas eu poderia estar deixando caso Eu ia para. falar agora, professor. Aí também já é demais. Mas aí, caso 4 dias, que já seria para a gente fazer a correção na próxima terça-feira, né? Ou É, então, também, se o senhor fosse fazer, por exemplo, passar uma atividade hoje depois de amanhã, porque o senhor fala que, pode ser que às vezes tem de 2 a 3, né? No caso, se fosse isso, para 2 dias amanhã, já passaria normalmente, uma, como eu falei, não é para não muito. Às ficar vezes muito pesado para a gente. isso, às vezes eu deixo um desafio também, é coisa básica, só digamos para a gente ficar ali com aquele compromisso ali, para que a gente também saiba dos deveres da gente, né? Que a gente temos também, além dos direitos, temos também os deveres a cumprir. Então, normalmente eu deixo, assim, como eu falei para vocês, é mais mesmo para a gente seguir uma reta ali de compromisso, né? A gente se comprometer com a disciplina. Bom, então além, caso que eu falei, dessas atividades rotineiras, cumpriu, entregou, beleza, já tem já no final da unidade a média garantida, né, que é 5. Os outros 50%, digamos, a gente faz uma avaliação, que aí já, digamos, uma avaliação mais contextualizada, e aí já abrange mais conteúdo, né, porque imagina que daqui até o final da unidade, supondo que a gente consiga ver aí talvez 4 temas diferentes, depois de função quadrática, PA, PG, tem no caso a função logarítmica, digamos, supondo quatro conteúdos aí diferentes, né? Uma avaliação, caso fazemos talvez 2 avaliações, caso abrangindo 2 conteúdos, 2 temas, e aí tem um peso de 5 no final da unidade, essa avaliação. Tá? No básico, basicamente, é isso, a questão da nota. E o que eu. Então, o senhor faz as atividades, vai, no caso, tudo, se entregar tudo direitinho, vale 5, né? E o Isso, senhor pode. Tem avaliação, só as atividades e avaliação, né? isso. No momento, por enquanto, é isso, né? Porque assim, às vezes a gente não, a gente tá de novo, a gente tá naquele momento atípico, né? Que quando a gente estava no ensino presencial, a gente tinha os outros trabalhos extras escolares que aí tinha a pontuação, né?
No momento, a gente não está desenvolvendo nenhum projeto, nenhum trabalho a respeito a isso, né, voltado a isso. Então, a gente, digamos, não pode atribuir uma coisa que a gente não está desenvolvendo. Então, se porventura a escola propor alguma atividade aí, digamos, passar para nós, professores, para a gente estar desenvolvendo também, ou contribuindo com tal projeto, com tal programa, aí a gente pode estar revendo essa questão aí. É, a colega colocou aí a nota da primeira unidade. No caso, a primeira unidade foi fechada com o professor Edivaldo, tá? E eu vi que ele já publicou até lá no mural da turma lá a lista lá de notas. Então, aquela nota lá é ele que até vai fechar o diário de vocês. A nota da primeira unidade vai ser com ele, tá? É o que tem lá. Se caso algum aluno ficou com alguma pendência, alguma coisa, aí precisa ver com ele, porque ele, inclusive, ele já está com os diários de vocês já fechando, vai ser entregue. Então, quem tiver alguma pendência tem que procurar o quanto antes, porque a gente já está no prazo aí, a direção, porque o diário também atrasou, chegou para a gente essa semana, a gente está terminando de fechar das turmas já para entregar. Aí depois de entregado, a gente não já lança no sistema, né? Então, a gente já pede para quem tiver alguma pendência, alguma coisa e precisa resolver, aí tem que procurar o professor Edivaldo, tá? Eu irei assumir nota da segunda unidade. A partir das aulas de hoje, aí a nota da segunda unidade já vai ser comigo, tá? Bom, então é isso. Como eu falei, pode acontecer de repente a escola vai desenvolver algum programa, feira já é mais para o final do ano, né? Questão de feira. A matemática vai também estar inclusa aí, vai estar colaborando também com o projeto e tal. A gente vai estar destinando algumas aulas para algumas feiras de ciências exatas, alguma coisa voltado, aí a gente vai estar vendo a questão também e aí atribuindo nota. Mas isso, por enquanto, ainda a gente não foi passado, não fomos informados nenhum projeto, nenhum programa, por enquanto. É isso, então, como eu falei para vocês, a nota a gente vai estar avaliando dessa seguinte maneira aí. Por enquanto, as atividades rotineiras, o peso 50% da nota, e a avaliação mais 50%, totalizando aí, no caso, de 0 a 10, né? É, bom, o que eu costumo frisar bastante, essa questão, assim, de nota, é que, assim, eu acho que a gente tem que levar em consideração ao longo dos nossos estudos, né, não só voltado para a nossa disciplina, é o que a gente está conseguindo absorver. Bom, o que eu estou conseguindo aprender? O que eu estou conseguindo desenvolver ao longo desse tempo? É, que não é pouco, né? Imagina quanto tempo a gente tem dentro de sala de aula, né? E aí, eu estou conseguindo absorver alguma coisa? Estou tendo aprendizado? Isso está me dando um crescimento, né, para o meu conhecimento? Então, eu acho que o que a gente deve estar sempre interrogando é isso. A questão da nota, eu costumo sempre frisar que é fictício, né? É o que está lá no papel. Mas, bom, e aí? Ainda mais nesse momento que a gente está, o que adianta o aluno ter lá um 10 lá? Beleza, o problema é ter um 10 lá no papel, a gente coloca caneta e os diários estão aqui, a gente lança lá 10. Mas e aí? Aquele 10 ali realmente é o que você conseguiu absorver ao longo dos seus estudos ou é fictício? Porque uma coisa está lá no papel, outra coisa é o que você conseguiu absorver. Então é o que eu costumo sempre priorizar. Bom, então, o importante desse momento que a gente está aqui é para absorver conteúdo, é para enriquecer o nosso conhecimento, então vamos priorizar isso, conhecer. Então, vamos estudar, ver conteúdo, quanto mais a gente estudar, melhor, quanto mais conteúdo a gente conseguir avançar, melhor. É o que eu costumo sempre estar frisando nesse aspecto, né? Sabemos, vocês aí, jovens, no último ano, a maioria já tem já objetivos, metas, o que deseja alcançar. Acredito que a maioria aí pretende ingressar numa boa universidade, então é isso que vocês devem estar levando em consideração, né? Que
para alcançar esses objetivos, através do estudo, você vai digamos, conseguir alcançar esses objetivos, né? Bom, mais alguma dúvida aí, pessoal? Alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma coisa antes da gente iniciar mesmo aqui conteúdo, entrar no conteúdo? Essa aula vai até... Tô perdido com hora, tanto que eu estava em aula e depois daqui eu já tenho outras 2 aulas. Então o horário temos que seguir à risca. Essa aula vai até 10h40. 10h40. Temos pouco mais de 1 hora ainda de aula. Bom, então, podemos iniciar o conteúdo? Ninguém ficou com mais nenhuma dúvida, não? De nota? Não, né? Então, eu acho que eu posso iniciar. Pronto. Eu pergunto porque às vezes acontece, pessoal, que a gente fica, às vezes acontece do Wi-Fi cair, e quando o Wi-Fi cai, a gente fica na tela aqui em aberto, a gente fica sem saber se vocês estão conseguindo ouvir essas coisas. Bom, então eu vou iniciar aqui, eu vou, eu vou só projetar aqui o conteúdo que a gente vai estar vendo agora. Caso eu decidir estar fazendo essa parte, essa contextualização do conteúdo, a introdução ali, eu trouxe aqui que eu vou apresentar em tela para vocês, a gente faz a leitura. Eu acredito que assim a gente consegue aproveitar melhor o tempo, tá? Ao invés de a gente copiar uma definição, como esse conteúdo vocês não têm ele no livro, é uma outra coisa. Vocês possuem livro de matemática? Não? Pronto, não tem livro. Eu tenho. O livro de segundo ano? O livro de segundo ano, né? Que foi o ano passado, quando entregaram alguns. Mas posteriormente a gente vai estar usando, mas no momento não, né? Que o livro, acho que é esse aqui, ó. Que a gente utiliza lá no CETEP, né? Livro, no caso de vocês, segundo ano. Só que aí, esse conteúdo que a gente está estudando, igual o professor vinha trabalhando, é um conteúdo que vocês vão encontrar no livro de primeiro ano. Então, imagina o quanto a gente está atrasado. Pensa aí, vocês estão vendo equação de segundo grau, função quadrática, conteúdo de primeiro ano. Tem um livro ali de primeiro ano. Esse livro de segundo ano, posteriormente, depois que a gente avançar aí, lá no caderno de apoio, alguns conteúdos que a gente vai ter no livro aqui. Então, a gente pode estar fazendo esse estudo complementar. Então, imagina, pessoal, ó, praticamente vocês não viram nada desse livro ainda, segundo ano. Eu só abri aqui, só para vocês terem a noção, no caso do que eu estava falando anteriormente, da questão de conteúdo. Então, esse aqui é o livro que vocês precisam explorar ele todo. Ó. Quanto a gente está atrasado, né? Consegue mais ou menos ter uma noção aí de quanto conteúdo que vocês... Esse aqui a gente fala assim que é um material a nível nacional, né? Então, assim, algumas escolas, sabemos, né, que a realidade de muitos
varia muito, cada estado tem as suas particularidades, cada região tem as suas peculiaridades, então, mas assim, é um livro nacional, é um livro que todo o Brasil estuda. Lembrando que vocês é terceiro ano, a gente está fazendo esse ano 2 em 1, então imaginem o quanto a gente está, digamos, em defasagem, né? Que é escola modelo, quando é escola modelo, conseguem ver todo esse livro. É conteúdo de segundo ano, vamos ver todo. É conteúdo de terceiro ano, vamos ver todo. Então, imagina você competir com um aluno que conseguiu explorar todo esse livro. Aonde que você, como que você vai concorrer? Então, imagina quando a gente coloca essa situação, é para a gente entender, né, que realmente a gente precisa avançar para a gente conseguir, se a gente quer, né, almeja um objetivo, a gente tem que levar com seriedade os conteúdos, tudo planejado, né, claro que a gente tem que também fazer os planos, que não adianta também a gente só lançar conteúdo, lançar, isso a gente também não dá uma devolutiva, não explicar ali detalhes ali, a gente não consegue absorver muita coisa, né? Bom, tô tentando, deixa eu ver se algum probleminha aqui. Bom, então vamos lá, iniciar, né? Sem mais delongas, vamos ao que realmente nos importa. Bom, apareceu aí em tela para vocês o conteúdo que a gente vai estar iniciando, né? Com vocês aí, segunda unidade. Função quadrática. Bom, definição de função quadrática é a seguinte. Só me diz aí se estão conseguindo visualizar bem aí. Ver se eu consigo aumentar aqui o zoom. Estão conseguindo visualizar? Sim. Pronto, então vamos lá. Como eu falei, a gente vai estar por aqui e aí depois a gente vai para o quadro, né? Porque matemática a gente precisa de cálculo, de fazer conta para a gente conseguir entender. Mas a definição, a gente vai estar fazendo a leitura aqui e aí depois a gente vai para as resoluções dos exemplos. Bom, a definição de função quadrática. A função quadrática tem sua origem na resolução de equações de segundo grau, foi o que vocês vinham já, no caso, estudando a primeira unidade, né, equação de segundo grau, há quase 4.000 anos. Os babilônicos já formularam e resolviam problemas que recaíam em equações de segundo grau. Um deles é o de determinar dois números dado sua soma S e seu produto. Soma e produto. Bom, então aqui no caso aí ele traga aí, né? E muitas das vezes o aluno questiona, né? Mas professor, esse delta, né? Quem é que nunca perguntou aonde que eu vou utilizar esse delta, pelo amor de Deus? O Bhaskara, né? O Bhaskara, a forma de Bhaskara, que é o que vocês vinham resolvendo a equação de segundo grau. Então, eu só queria selecionar aqui para me frisar aqui essa parte aqui que ele fala imagina, 4.000 anos atrás, ou seja, antes de Cristo, né? Antes de Cristo, os babilônicos já resolviam essa equação. Então, imagina, a gente que está agora aqui na era da tecnologia, que a gente pede socorro para o Google a todo instante, que a gente não sabe nada, imagina esse pessoal há 4.000 anos atrás. O que eles tinham de ferramenta que a gente tem hoje, né? Que eles não tinham. Então, se eles conseguiam resolver uma equação de segundo grau, por que a gente não pode também resolver, né? Os probleminhas aí envolvendo essa situação e que a gente hoje tem todas as ferramentas ao nosso favor, né? YouTube. Bom, continuando, vamos ver aqui, no caso aí, a definição aqui da função quadrática, tá? Uma função
caso é f, dada de r, e r é os números reais aí. De os números reais por os números reais, é chamada a função quadrada quando existe coeficiente a, b, c, sendo a diferente de zero, tais que aí o f de x, que é a função, é igual a elevado ao coeficiente, aqui, ó, a elevado a x ao quadrado, menos desculpa, mais bx, mais c, todo, no caso, esse x aí pertencente aos números reais. Bom, então a definição da função é isso, né? Para a gente ter uma função quadrática, inicialmente eu preciso ter obrigatoriamente esse valorzinho do a aqui, né? Que é o número que antecede aí o x elevado ao quadrado. Tá? Então, se esse a aqui for zero, ele deixa de ser função quadrática, né? Porque o que acontece se esse azinho for zero? Eu vou excluir ele aqui, ou seja, ele não vai existir, só vai existir desse b para frente. Se eu deparar com uma função bx mais c, ela não é função quadrática, né? Ou seja, não é função de segundo grau. Ela passa a ser uma função do primeiro grau, né? Bom, então isso é a definição, né? Para o a igual a zero, a função, foi aqui o que eu expliquei para vocês, né? Ela passa a ser, no caso aí, uma função afim, né? Ela reduz, ela passa a ser uma função afim. Foi o que eu falei aí, acabei de dizer para vocês. Bom, aí aqui ele traga aqui o primeiro exemplo aqui, ft, lembrando que esse t aqui no caso que vimos antes aí é um x, qual são o fx, fy, ft, fz, enfim, isso aqui a letrinha pouco importa. Opa, o exemplo aqui embaixo. Aí ele deu aqui ft igual menos t, que está multiplicando 5t menos 8. É uma função quadrática. Bom, aqui, inicialmente, a gente fica assim com a dúvida, que cadê o t ao quadrado? Cadê a incógnita ao quadrado para ser função quadrática? Nesse, a princípio, a gente não vê, né? Mas só que aqui, ele deu aqui como um produto aqui, né? Aqui eu tenho um produto que para mim resolver ele eu preciso multiplicar, né? Então aqui a gente vai multiplicar, ó, menos t vezes 5t, aí onde é que surge o t ao quadrado? Tá? Quando a gente faz essa multiplicação desse produto, notável que eu tenho um produto, quando a gente vai resolver, chegar nessa seguinte função. E aí pronto, apareceu aqui o t ao quadrado aí sim a gente consegue visualizar que no caso é uma função quadrática, tá? Aí ele traga aqui um exemplo aqui da área de um quadrado, que no caso a função para achar a área de um quadrado é o que? F de x é igual a x ao quadrado, que é o lado de um quadrado, é dado como x, né? Se a gente multiplicar x vezes x, ou seja, x ao quadrado, vai ser aí a área de todo esse quadrado, ou seja, da função. Então, a função quadrática é isso, a gente calcula a área de figuras planas, tá? Aqui ele traga alguns exemplos aí, pode aparecer, tá? Acho que vou avançar, depois a gente vou estar vendo essas questões no quadro com vocês. Bom, aí aqui vem o zero da função. Os zeros da função é a mesma coisa que raiz, tá? Quando se trata de raiz do que vocês já viram lá na equação de segundo grau. Quando a gente calcula a raiz aplicando a fórmula de Bhaskara aqui, ó, a gente vai encontrar os zeros da função, é o que chamamos aí de o mesmo raiz da função, tá? Então, o zero da função mesmo que a raiz da função. Bom, aqui também ele trouxe aqui o exemplo, a gente vai estar vendo isso no quadro para melhor entender, e aí a gente vai tirando as dúvidas na resolução de cada
de cada exercício desse. Bom, aí eu acho que encerra aqui a questão do. Assim, tem mais uma definição aqui, que eu vou frisar aqui com vocês também, antes da gente ir para a resolução aqui dos exemplos. Bom, tem essa seguinte definição aqui, ó, uma função quadrática, no caso dos números reais, para os números reais, dada que f de x, aí aqui tem aqui a definição, né, de ax elevado ao quadrado mais bx mais c, em que delta, que é a fórmula do delta. Então, assim, quando a gente vai calcular, achar, encontrar o valor do delta, temos três situações, né? Três possíveis situações do delta ocorrer. Primeira, se o delta ele for maior do que zero. O que é que acontece com uma função que o delta for maior do que zero? Eu vou ter, ó, dois zeros distintos, ou seja, duas raízes, certo? O que que acontece quando o valor do delta for igual a zero? Eu vou possuir duas raízes iguais, tá? Então, as raízes vai ser iguais. Quando o delta for menor do que zero, ou seja, negativo, aí a função não possui zeros da raiz, tá? Ou seja, não possui raiz. Quando o delta for negativo, não vai possuir raiz, tá? Essa função. Ou seja, ela não vai. O que é a raiz? O que é a raiz de uma função de segundo grau? É onde o. Deixa eu ver aqui, não teve o gráfico, né? Mas depois a gente vai estar vendo no quadro. A raiz ou zero da função é onde o gráfico ela vai cortar o eixo x. Então, por onde que aquele gráfico vai passar no eixo x? Aí a gente vai ver lá no plano cartesiano o que é o gráfico, o x, né? O x e o y. O x, no caso, é onde que a função vai cortar o x, é o que chamamos de raiz. Bom, então o que a gente vai estar vendo na aula de hoje é isso. E aí, agora eu vou estar voltando aqui então para o quadro aqui, que aí a gente vai estar explicando na prática, né, como que funciona no caso, a função quadrática. Bom, então vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. Bom, então temos. Deixa eu só encostar aqui para ver se melhora aqui a visualização aqui para vocês. Função quadrática. Como vimos aí em tela aí, a função quadrática, né? Para ser uma função quadrática, vou escrever aqui primeiro aqui, a função quadrática. Então, para ser uma função quadrática, temos que ter o f de x, temos que ter o azinho, que é o coeficiente, chamamos de coeficiente, que antecede o x ao quadrado. Vou só deixar em destaque aqui o coeficiente. Então, o x ao quadrado, mais aí vem o coeficiente b, que antecede o x, e aí temos o coeficiente c, que chamamos também do termo aí independente, né? É aquele que fica só o númerozinho sem estar seguido de letra, ou sem estar seguindo de x. Certo? Então, aqui é
a básica aí, a definição da função quadrática, certo? Esse coeficiente A, obrigatoriamente, ele tem que ser diferente de zero, tá? Para existir essa função. Porque, como eu falei uma vez, que esse coeficiente for zero, ele vai ser cancelado, ou seja, ele deixa de ser uma função quadrática e passa a ser uma função afim, que é aquela função de primeiro grau, tá? Que não se enquadra na função quadrática. Então, esse A, ele pode ser ou menor do que zero, que é essa função negativa. Depois vamos chegar lá o que é uma função negativa, uma função quando a gente for esboçar o gráfico, tá? Porque o gráfico é assim, né? O x e o y. Às vezes isso aqui é a reta x, é isso aqui no plano cartesiano, né? O eixo y. Quando é negativo, quando a função aqui for negativa, vai ficar, digamos assim, a concavidade voltada para baixo, tá? Que é o gráfico de segundo grau, ela é uma parábola, né, que chamamos de parábola, ou ela fica assim, ou ela fica assim, concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para cima. Aqui é quando a função é positiva, ou seja, maior do que zero. Aqui, quando for negativa, ou seja, menor do que zero. Isso a gente vai ver posteriormente, tá? Essa questão do gráfico. É só já dando uma introdução aí para que vocês já tenham a noção do que se trata, né? O que a gente vai estar vendo posteriormente aí, que a função quadrática, depois a gente vai esboçar o gráfico. Bom, então a definição é isso. O exemplo que ele citou aí, no caso ele deu lá aquele produto, que é f de x, f de t, né? Que vimos lá, f de t. Ei, professor. Sim? Eu tô tentando. Eu virei o celular aqui, que quando vira a tela cresce. E o meu não cresceu. A parte do senhor. Eu clico em cima e não cresce. O senhor sabe como é que faz? Será Tem que que fixar, Júlio. Que isso? Você fixa? acho que tem aquele sininho, né, que coloca, que você consegue. Isso, aquele sininho que fica um sino, você clica nele, aí ele fixa. E veja se o seu aparelho não está bloqueado a questão de girar a tela. Mas é isso mesmo. Que eu coloquei ele para girar. Aí ele tá de lado. Deitado. Só que a tela do senhor tá pequenininha. Tá nos quadrinhos igual dos meus colegas. E eu já apertei em cima e não vai. Não deita. Será que é algum? Esses bichinhos de três aí, Verli, olha. Você vê O que uns diz? bichinhos de três pontinhos que tem do lado. Ah, Aí você eu faço o quê? clica em cima dele. Aí tem fixar. Aí você fixa e deita. Conseguiu? Vou tentar aqui. Clica no quadrinho dele. Tá vendo os três pontinhos? Você clica em cima dele. Ah. Aí aqui tem compartilhar a tela, informar um problema, configurações, denunciar abuso e Não, mostrar lista. moça. É na onde o professor tá dando a aula, no bichinho, do lado. Lá nos três pontinhos, você clicando vai aparecer, né? Fixar, Não aparece três pontinhos nele, não. Tá só o nome. gira o celular, deixa o celular em pé. Pelo menos o meu aqui tá normal. Depois que o celular fica em pé, você coloca, vai aparecer essas três opções, ó. Quatro opções, né? Áudio, Falou aí pra fixar. apertar duas vezes, eu apertei e foi. Ficou maior agora. Pronto. Obrigada, gente. Vamos lá então. Continuando aqui. Bom, o exemplo que ele nos deu aí
foi a função dada f de t igual menos 5, menos t, deixa eu só copiar ela aqui, que aí a gente vai, menos 5t, que multiplica 5t mais 8t. Bom, e aqui ele está afirmando, né, que isso aqui é uma função quadrática. A princípio a gente pergunta, né, mas, bom, cadê? Função quadrática não preciso ter o coeficiente a? Obrigatoriamente tem que existir o coeficiente a, tá? Porque se ele não existir, eu deixo de ser uma função quadrática, passa a ser uma função afim, que é a função de primeiro grau. Função quadrática, função segundo grau, tá? Então, bom, mas aí a gente tem que lembrar que essa aqui, no caso dessa função, ele deu em forma de produto, né? Aí aqui a gente vai ter que resolver esse produto notável aqui, o qual aqui eu tenho que resolver uma distributiva que a gente fala, né? Esse multiplicar esse, e aí esse multiplicar esse. A partir daí, eu vou gerar aí os coeficientes, e eu vou saber quem vai ser os coeficientes. Tá? Então vamos fazer essa resolução aí. Então vamos ter aqui, ó, menos t que multiplica 5t, vamos ter quanto? Quando não tem nenhum número, significa que é 1, tá? O coeficiente 1. 1 vezes 5, o próprio 5. E o sinal menos vezes mais, menos. T vezes t, t ao quadrado. Oba, já surgiu o coeficiente a. Ó, quem vai ser o coeficiente do x ao quadrado? Já temos. Agora, continuando, mais. Desculpa que antes do mais aqui, eu tenho que já multiplicar aqui, né? Menos com mais vai dar menos. Então, isso aqui vai passar a ser negativo. T, caso 1 vezes 8, mantenho 8. T vezes T, deixa eu só confirmar aqui, ó. Desculpa, eu acabei copiando errado aqui. Esse T aqui não existe, tá? No exemplo que ele citou aí. É só o 8 aqui é independente. Então, T, quando tem aqui, quando não tem, significa que eu tenho 1, né? 1 vezes 8, 8. E aí o T aqui não tem um outro para multiplicar, então simplesmente mantém 8T. Tá? Então, T vezes 8, 8T. Tranquilo até aqui? Aqui agora não tem mais nenhum número, então esse aqui já é a minha, digamos, a resolução desse produto. Aqui eu cheguei nessa função aqui quadrática. Aqui eu consigo identificar quem são os meus coeficientes. Vamos fazer aqui do lado aqui, quem vai ser o coeficiente A, quem vai ser o coeficiente B e quem vai ser o coeficiente C. Bom, coeficiente A é aquele coeficiente que antecede o x ao quadrado. Então, temos aqui menos 5. Menos 5. O coeficiente B é o que antecede a incógnita, sem estar elevado ao quadrado. No caso aqui, o 8, né? O menos 8. Então, menos 8. E o coeficiente C, ele não apareceu aqui, né? Quando ele não aparece, logo ele vai ser o 0, tá? Então, quando tanto o B como o C, ele pode ser 0, tá? Na quadrática. Caso esse aqui não apareceu, o C, que é aquele número independente. O que não pode ser 0 é o A, certo? Então, esse aqui é um exemplo aí, básico aí, do que é função quadrática, tá? Tranquilo até aqui? Alguém ficou com alguma dúvida nessa resolução aqui? Professor, mas não pode chegar de ocorrer do A ser 0? Ou não? Pode ocorrer assim, na questão, se eu pedir para vocês identificar de quem que é, eu passei um exercício lá, quem que é qual dessas aqui é uma função quadrática? Ou, perguntas, verdadeiro ou falso que essa função é uma função quadrática? Aí tem lá, digamos que só apareceu essa parte aqui, ó, 5t mais 8. Pronto. Pergunta é, essa função é uma função quadrática?
Aí você vai analisar. Bom, para ser função quadrática, eu tenho que ter os coeficientes e o a não pode ser zero. Então, eu vou identificar aqui quem vai ser os coeficientes dessa função. Então, o coeficiente a, coeficiente b, coeficiente c. Vamos lá identificar. Quem vai ser o coeficiente a dessa função? Eu não posso afirmar que é o 5, né? Por que não? Porque o coeficiente a é o que acompanha o x ao quadrado. Ou seja, que não apareceu o ao quadrado. Quando não aparece, é zero, né? É isso? Quem é o coeficiente b, o que acompanha só a letrinha? No caso aqui, o 5, né? Quem é o coeficiente c? Aquele independente, que está sem letrinha. Então, no caso, o 8. Bom, então aqui eu identifiquei os coeficientes, o qual o a aqui foi zero. Bom, se o a foi zero, então essa função aqui, ela não Tem é... aparecendo a foto do seu perfil, depois da explicação. Eu acho que possa ser a questão da internet, viu? Possa ser a questão da internet, às vezes fica dando queda. Mas agora está aparecendo, né? Estão Sim. conseguindo visualizar? Pronto. Bom, então aqui ó, a gente podemos concluir que essa função aqui, ó, no caso, ela não é quadrática, tá? Ela é uma função, mas uma função afim, função de primeiro grau, né? E para ser de segundo grau tem que ter o x ao quadrado, tá? Então, ela, no caso aqui, é a função afim, ou seja, não é quadrática, tá? Ela não é uma função quadrática. Então, para ser quadrática, o a não pode ser, tem que ser, no caso, diferente de zero. Se ele for igual a zero, ela deixa de ser função quadrática, tá? Alguma dúvida mais? Não, né? Então, vamos adiante. Vamos ver aqui o zero da função. Zeros da função. Então, os zeros da função é o mesmo que raiz, né? Zeros da função. No caso, essa função quadrática. Bom, o zero é o mesmo que raiz, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Vou dar um exemplo aqui de uma função. E aí a gente vai procurar aí os zeros da raiz, né? Então, no caso aqui, um exemplo. Exemplo 1 aqui. Dada a função f de x igual x ao quadrado mais x menos 30. X ao quadrado mais x menos 30. Bom, e aí pede para a gente calcular, no caso aí, os zeros da função, né? Ou seja, é as raízes, né? Para a gente achar aí as raízes aí dada dessa função. Então, inicialmente, a gente vai, para a gente calcular o Bhaskara lá, a gente inicia transformando essa função em equação. O que é transformar uma função em equação? Simplesmente igualar a zero. Tá? Pegar essa função aqui, colocar aqui, ó, f de x igual a zero. Tá? Ou seja, vamos ter aqui, ó, x ao quadrado. Aí, geralmente, a função, a gente joga o zero para o final, tá? Eu vou só simplesmente trazer isso aqui,
colocar no final da função, e aí colocar o valor zero, que é para a gente calcular lá depois o Bhaskara, tá? O delta. Então aqui vamos ter que x ao quadrado mais x, x ao quadrado mais x menos 30 igual a zero. Bom, chegamos aqui então numa equação de segundo grau, né? Conteúdo anterior que vocês estudaram lá. Então, aqui eu vou aplicar o Bhaskara, o delta, né? A fórmula do delta normal. Vocês resolveram, né? Exercício do como que calcula o delta, equação de segundo grau. Respondeu sim. Pronto, foi o que o professor vinha estudando aí, né? Então, é só isso aqui, digamos, é a continuidade. Então, o delta, como vocês sabem, para calcular o delta, aplicamos aquela fórmula lá, né? B ao quadrado menos, menos 4 vezes A vezes C. Então, assim, vamos resolver isso aqui para a gente fixar isso aí, né? Por mais que vocês já resolveram bastante exercício aí, mas é sempre bom a gente tá resolvendo o que a gente vai fixando. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então aqui o coeficiente, vou identificar aqui na frente aqui, ó, quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. No caso, o coeficiente A é o coeficiente que antecede o x ao quadrado, no caso 1, né? O B, o que antecede aqui o x, o 1 também. E o C é o termo independente, ou seja, é menos 30. Tá? Só já antecipando aqui, ó, esse termo independente é sempre onde aqui corta o eixo y, tá? Então, fixa isso aí, posteriormente a gente usa exemplos, a gente vai estar vendo que sempre esse termo Czinho aqui é onde que corta o eixo y. Imagina que depois a gente vai estar fazendo o estudo do gráfico, aonde que o gráfico iria cortar aqui? Menos 30. Então, imagina que o menos 30 vai estar cá embaixo, né? Uma vez, isso aqui é o y, para cima positivo, para baixo negativo. Por ser positivo, essa função, não sei ainda qual que é o zero da função, depois a gente vai esboçar, mas eu já sei que o gráfico vai cortar aqui no menos 30, tá? Por isso que chamamos de termo independente, que é a imagem aí da função. Bom, então, fazendo aqui a substituição desses coeficientes, vamos ter que delta vai ser igual b ao quadrado é 1, né? 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de A, que é 1, e multiplica o valor de C, que é menos 30. Então, aqui vamos ter que delta é igual 1 ao quadrado, 1 vezes 1, próprio 1, menos vezes menos vai dar mais, 4 vezes 1 vezes 30. 4 vezes 3 dá 12, né? 4 vezes 3, 12. E coloca o zero. Então, 120. 4 vezes 30, 120. Portanto, o delta aí deu igual 1 mais 120, 121. Bom, lembra lá daquela definição? Delta maior do que zero? Quando delta é maior do que zero, o que significa? Vamos ter duas raízes distintas, certo? Duas raízes diferentes, ou seja, dois valores de x, x1 e x2 diferentes. Vamos aplicar aqui para a gente achar o x1 e x2, fazer aqui do lado aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do valor de delta dividido por 2 que multiplica a. Portanto, o x vai ser igual a menos, o valor de b é 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 121, dividido por 2, que multiplica 1. Então, vamos ter aqui que x é igual a menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 121, 11, né? Mais ou menos 11. E embaixo aqui, 2 vezes 1, 2. Portanto, aqui vamos ter dois valores, né? Sendo x1
Vamos fazer o positivo primeiro. Menos 1 com mais 11. Menos 1 mais 11. Eu vou subtrair 1, né? Vai ficar, então, 10 dividido por 2, que é igual a 5. Agora, vamos fazer o negativo, x2. X duas linhas, então, que é o negativo. Então, menos 1 com menos 11, menos 12. Menos 12 dividido por... Estão conseguindo visualizar aí? Ficou bem no cantinho aqui. Caso aqui o final, menos 12. Esqueci melhor. Menos 12 dividido por 2, ou seja, menos 6. Então, aqui, ó, chegamos nos dois valores aqui das raízes, ou seja, os zeros da função. 5 e menos 6. 5 e menos 6, tá? Então, calculamos aqui os zeros da função. O que é que isso significa? O x1 e o x2 é aonde o gráfico vai cortar aqui, ó, no eixo x. Esse aqui é o eixo x. No caso aqui, ó, menos 6 vai ficar nesse lado aqui, né? Digamos por aqui assim, menos 6. E por aqui assim vai ficar o 5 positivo. Lembrando que aqui é o zero, né? Sempre para cá do eixo x negativo, daqui para cá positivo. O zero é onde a parábola vai cortar o gráfico, ou seja, vai cortar aqui no 5, vai cortar aqui no 6. Termo independente, que é o Czinho, é onde que vai cortar aqui. Posteriormente, a gente vai estar vendo o vértice da parábola, que é onde é que é o ponto máximo. Eu não sei se essa parábola, até onde que ela vai. Eu só sei que ela vai cortar por aqui assim, com a cavidade voltada para cima, porque ela é positiva. Então, eu sei que ela vai ficar algo mais ou menos assim. Só que aí eu não sei qual que é esse ponto, chamando de ponto mínimo, né? Esse número aqui eu não sei ainda. Depois a gente vai estar estudando como que a gente chega nesse valor. Onde é que é o ponto mínimo aqui que ela desce nesse gráfico Y, tá? Que aí já vai ficar lá para a próxima aula, a gente vai estar vendo essa questão aí. Bom, pessoal, então inicialmente é isso. A função quadrática, delta aqui, coisa que vocês estudaram, acredito, bastante aí, conseguiu fixar como que se calcula o delta para achar as raízes, e aí agora a gente vai estar vendo aí a função quadrática. Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Tem alguma pergunta? Não? Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Que bom, é sinal que está conseguindo absorver muito bem aí os conteúdos. Sinal que a gente vai tirar 10. Bom, então eu acho que foi isso, né, da aula de hoje, zero da função. Eu vou estar postando o vídeo gravado lá no Cleson. E aí, eu vou deixar aqui em tela agora a nossa proposta aqui para a aula de hoje. Eu creio que vocês não vão querer me bater, não. Ó, acho que vocês estão conseguindo visualizar aí em tela. Sim. Peraí, deixa eu só diminuir aqui. Aí, parece que aqui agora. Então são dois exercícios, tá?
Esse exercício aqui, eu não, no caso amanhã a gente tem aula, a gente vai estar dando continuidade, tá? Mas eu não vou cobrar ele, exigir ele para amanhã não, tá? Caso vocês queiram já responder, tudo bem, eu posso disponibilizar, abrir a atividade lá. Eu não vou postar, acho que não tem a necessidade de postar, melhor, posso postar o material que aí tem os exemplos. Vou postar o material também lá no Classroom, que aí vocês poderão também estar vendo essas atividades aí. Mas caso queira já dar um print aí, porque vai demorar um pouquinho ainda até esse link ficar disponível lá para vocês. Essa primeira questão aqui é para vocês identificar se é uma função quadrática ou não, tá? Aí vocês vão fazer, no caso, o que eu expliquei lá para vocês, verificar se é ou não, só colocar se é uma função ou não. E aqui, nessa segunda questão, vocês vão identificar os coeficientes. Quem é o valor de A, quem é o valor de B, quem é o valor de C, tá? Bem tranquilo aí. Certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Amanhã nos veremos novamente. Bom dia para vocês aí. Tá? Encerramos por aqui. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta?